O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus saiu a caminhar, veio alguém correndo. Ajoelhou-se diante dele e perguntou: Bom mestre, que devo fazer para ganhar a vida eterna? Jesus disse: Por que me chamas de bom? Só Deus é bom e mais ninguém. Tu conheces os mandamentos: não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, não prejudicarás ninguém. Honra teu pai e tua mãe. Ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Jesus olhou para ele com amor e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo que tens e dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Mas quando ele ouviu isso, ficou abatido e foi embora cheio de tristeza, porque era muito rico. Jesus então olhou ao redor e disse aos discípulos: Como é difícil para os ricos entrar no reino de Deus. Os discípulos se admiravam com estas palavras, mas ele disse de novo: Meus filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Eles ficaram muito espantados ao ouvirem isso e perguntavam uns aos outros: Então, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e disse: Para os homens isso é impossível, mas não para Deus. Para Deus tudo é possível. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, nesta segunda-feira, primeira segunda-feira de março, que nós rezamos a missa, inauguramos este mês com essa palavra tão rica da primeira leitura, que eu faço questão de meditar com você lentamente, cada versículo, pelo menos alguns versículos, porque são de uma riqueza extraordinária e se encaixa perfeitamente com o texto do Evangelho.
Aos arrependidos, Deus concede o caminho de regresso e conforta aqueles que perderam a esperança e lhes dá alegria de verdade. Há muita gente neste mundo que não tem mais esperança. São aquelas pessoas que se sentem perdidas, não sabem o que fazer, olham ao redor, olham para as várias possibilidades da vida e não sabem o que fazer. Aquelas pessoas que têm, por exemplo, dificuldades explodindo em cada canto da sua própria história. E nessa hora é importante lembrar essa palavra: aos arrependidos, Deus concede o caminho do regresso. Aos arrependidos. Há uma diferença quando pensamos no arrependimento como sendo, digamos, um remorso. É diferente, não é aquela pessoa que tem remorso. Por exemplo, a pessoa cometeu um erro e fala assim: nossa, não queria ter feito aquilo. Isso ainda não é arrependimento. Vamos supor, a pessoa fez o propósito de fazer dieta. Não estou olhando para ninguém em particular. E disse para si mesmo, porque foi recomendação médica: eu não posso comer. Mas aí, festa, família veio, domingo, tal, é festa. Tem uma pessoa que fala: é festa, hoje é festa. É festa, e catapimba, come. No outro dia, ai, que arrependimento, eu não queria ter quebrado o meu regime. Isso ainda não é arrependimento. Isso pode ser remorso. O que a palavra está dizendo aqui é aos arrependidos. O arrependido seria, nesse caso, seria a pessoa pensar assim: puxa vida, eu fiz um propósito com meu Deus para cuidar da minha saúde. E ao quebrar minha dieta, eu estou prejudicando o templo do Espírito Santo, que sou eu. Eu não podia ter feito aquilo. Agora sim, agora é arrependimento. Porque entendeu o sentido que está por trás de cada decisão. Aí podemos aplicar esse exemplo para várias outras coisas. A pessoa que mente, a pessoa que rouba, a pessoa que adultera, a pessoa que, sei lá, pense o que você quiser da classe de pecados que existem. Não basta apenas a pessoa ter remorso, fez aquilo, até mesmo na hora da confissão. Tem pessoas que confessam mal, porque na hora da confissão dizem assim: eu não queria ter feito tal coisa. E o que a igreja pede no momento do sacramento da reconciliação, não é que você tenha, digamos, raiva de você, porque você fez aquela coisa feia. É que você entenda que ao fazer o pecado, você ofendeu a Deus. É ofensa a nosso Deus. Especialmente quando o Senhor fala aqui dos mandamentos, lembra aqui? Não matarás, não cometerás adultério. Então, a intenção não é que você olhe para o pecado e fale: eu não podia ter feito aquele pecado. Isso aqui é pouco. Isso aqui chama-se atrição, no Catecismo da Igreja Católica. O que é preciso é a contrição. A contrição, um sinônimo, é o arrependimento. Lembre-se que o arrependimento é uma graça de Deus. Não é uma decisão da sua cabeça. Ninguém vence o pecado por uma decisão psicológica. A vitória sobre o pecado exige que estejamos debaixo da graça de Deus. E Deus concede a graça aos humildes. O orgulhoso não recebe essa graça. Vou contar um exemplo aqui para você, que eu fiquei sabendo essa semana, achei tão interessante. Tinha 2 pessoas na cadeira de rodas. Foram participar de uma oração de cura. E na hora da oração de cura, só um dos 2 foi curado. Levantou da cadeira de rodas, inclusive. O outro não foi curado porque o Espírito Santo revelou: você não vai ser curado, porque se você for curado, você vai voltar para o pecado. Era uma pessoa, era um homem mulherengo. E de repente ficou paralítico. E graças à paralisia, ele parou de ser mulherengo.
E ele veio pedir a Deus a cura. Cura, Senhor, me cura, Senhor. Eu não quero ficar na cadeira de rodas, me cura, Senhor. Mas não estava pedindo a cura da maneira sincera. E o Espírito Santo falou, você não vai ser curado, porque se eu te curar, você vai voltar para o pecado. É melhor você ir para o céu sem as duas pernas, do que ir para o inferno com as duas pernas e um monte de pecado nas costas. E aí, quando o Espírito Santo revelou isso para aquele homem, a mulher dele, no caminho de volta, ficou buzinando na cabeça dele. Viu? O Espírito Santo falou, através da oração, você não foi curado porque você é pecado, você é pecado, você é pecado. E ele ficou verde de raiva, saiu da oração com raiva. Saiu com raiva da reza, com raiva da oração, com raiva de Deus, com raiva... Veja, a pessoa que vai receber a graça de Deus, inicialmente ela tem que ter um coração humilde. Aí ele sofreu igual o sovaco de aleijado, passou por poucas e boas. Lá pelas tantas, ele teve consciência disso e começou a pedir a Jesus. Jesus, eu preciso ser curado. Eu estou só com meus 45 anos. Aquele acidente me deixou assim. Meu Deus, eu não quero mais pecar e não quero ficar na cadeira de rodas. Depois disso, por um outro momento de oração, Deus interveio e aquele homem que estava na cadeira de rodas voltou a caminhar. E olha só que graça extraordinária. Voltou a caminhar. Do jeito que ele caminhava, parecia que ele nunca tinha sofrido aquele acidente. Um ano depois, contando para todo mundo do milagre, um ano depois ele sofreu um AVC e veio a falecer. O último ano de vida dele, um jovem, né, 45 anos, está jovem, na flor da mochibagem, está jovem, né? Então, o último ano viveu bem, mas recebeu a cura porque teve o coração arrependido. Atenção, alguns milagres não chegaram até você, até a sua casa, até a sua vida, porque talvez falte ao seu coração o verdadeiro arrependimento. O verdadeiro arrependimento, não é remorso, o verdadeiro arrependimento. Pense nisso, porque esse é o grande conselho que a primeira leitura diz para nós hoje já, no capítulo 17 do Eclesiástico, no versículo 20. Depois ele fala assim, volta ao Senhor e deixa os teus pecados, suplica em sua presença e diminui as tuas ofensas. O grande problema do pecado é que o pecado vai fazendo você ficar viciado e anestesiado no pecado. E quem peca, peca sempre mais. Então a pessoa cometeu um pecadinho hoje. Aí ela fala assim, não, eu vou confessar na semana que vem. Na semana que vem eu vou encontrar o padre vai estar disponível, vou confessar. Só que daqui até semana que vem, o diabo vem e sussurra no ouvido dele. Ah, já que você pecou, peca de novo. Já está sujo mesmo? Está lambuzado? Lambuza logo. Você vai pecar? Peca direito. Essas são frases do diabo. E ele falou assim, eu vou confessar semana que vem. Então, tá. E aí a pessoa se lambuza no pecado. E peca hoje, e peca amanhã, e peca depois, e peca 2 pecados, 3 pecados, um pecado pior. E olha que quando você faz isso, pensando em confessar, o pecado fica mais grave ainda. Porque você está brincando com a misericórdia do Senhor. E aí você peca. E é impressionante porque nesse intervalo entre o primeiro pecado e a hora da confissão, parece que o sujeito peca até sem vergonha. Ele repete tudo na maior cara de pau do planeta. Mas na hora de confessar, a hora que chega na fila da confissão, ele começa a tremer as pernas. E aí, o diabo vem lembrar cada vez que ele pecou. E o diabo faz isso, ele tira a tua vergonha para pecar e devolve dobrado na hora de confessar. Então é importante, é a dica de ouro. Pecou, confessa. Errou, corrija o seu erro. Não fique esperando, dá bom tempo. Fez uma coisa errada hoje, faz o possível para corrigir isso hoje. São Pedro chega a dizer assim, ó, que o sol não se ponha sobre o vosso pecado, o vosso situação de pecado.
suplica a Deus, diminui as suas ofensas, volta ao Altíssimo, desvia-te da injustiça, detesta firmemente a iniquidade. Isso aqui é interessante. Estamos no ano do jubileu da esperança. E para conseguirmos as indulgências próprias do ano do jubileu, é preciso que a pessoa, ao se confessar, faça um propósito firme de desapego do pecado. Tem pessoas que criaram um afeto pelo pecado. Aquele famoso pecado de estimação. Tanto tempo cometendo aquele pecado, que a pessoa se acostumou com aquilo. Torna-se um pecado de estimação. Toda vez que eu vejo essa expressão, pecado de estimação, eu lembro daquela história do sujeito que foi fazer um safari na África. E ali ele viu um macaquinho. E o macaquinho é engraçadinho, né? Você faz careta, ele faz também. Ele é peludinho. Depois que você começa a mexer com ele, ele fica seu amigo. Aí ele levou o macaquinho para casa, dava bananinha hoje, brincava com ele. De repente o macaquinho conseguia até caminhar assim, parecendo gente. Depois ensinou o macaquinho a fazer as embaixadas com a bola. Ele chamava os vizinhos, olha aqui o macaquinho, como é que ele faz aqui? Olha, ele é ensinado. O macaquinho depois virou um pequeno chimpanzé, ele cresceu. Aí como chimpanzé então, nossa, ele sabia até digitar no computador. Eu falei, nossa, esse macaco é inteligente demais, é por isso que algumas pessoas falam que nós somos descendentes do macaco. Eu não vou brigar com pessoas que estão preocupadas com a própria família, né? Não é o meu caso. Mas enfim, aí olha ele digitando aqui, e foi dando comida para o chimpanzé, de repente o chimpanzé virou um macaco mesmo, um pouquinho maior. Ele já não comia mais uma banana, tinha que ser um cacho de banana por dia, o negócio já começou a ficar meio complicadinho. Mas ele maior, então, nossa, faltava até perfume o tal do macaco usava. Depois de um tempo, o macaco virou um gorila. E aí a pessoa falou assim, não quero esse gorila não. E o gorila falou assim, agora você está comigo. Enquanto ele era mico, enquanto era um macaquinho, era fácil de abandoná-lo. Agora que ele virou um gorila, o gorila domina o seu dono. A mesma coisa é o pecado. Sabe qual é que é o pior pecado? O pior pecado é o primeiro. Evita o primeiro. Se alguém te propõe uma coisa diferente, não vá. Não vá. Foge do pecado. A única fuga que é lícita é a fuga do pecado. Foge. E não faça amizade com o pecado não, porque ele depois vai virar um gorila. E ele pode te dominar. A pessoa peca e fala assim, não, a hora que eu quiser eu paro. Começa a ver coisa que não deve na internet. A hora que eu quiser eu paro. Vai para você ver, seu bobo. Hoje nós já sabemos o poder, a influência de certas imagens, especialmente imagens imorais, na internet, no cérebro humano, que ativa as sinapses dos neurônios quase como uma droga. É uma droga. E a pessoa no começo poderia evitar, mas depois que faz uma vez, 2 vezes, 3 vezes, o seu cérebro fica viciado em dopamina barata. E aí a hora que você não quer fazer aquilo, você não consegue. Se torna aquilo que chamamos de vício. Então a melhor coisa é evitar no começo. Corta na raiz, corta enquanto é pequeno. Abandona o pecado, volta ao Senhor. Olha que interessante aqui. Conhece a justiça, os juízos de Deus, permanece constante no estado em que Ele te colocou. Que estado? O estado daquele que ora ao Pai, que pede ao Pai. Esse versículo 25 eu acho extraordinário. O versículo 25 do capítulo 17 do livro do Eclesiástico. Diz assim, anda na companhia do povo santo.
Em outras palavras, o ditado popular fala assim: diga-me com quem andas, que te direi para onde vais. Né? Quem és? A palavra diz assim, ó, anda na companhia do povo santo. Quando você fica perto das pessoas que estão perto de Deus, você fica mais perto de Deus também. Faça amizade com as pessoas que são amigas de Deus. Frequente a casa daquela família que é temente a Deus. E fuja daqueles amigos, daqueles conhecidos, daquelas casas onde Deus é um nome que não é citado. Faz o esforço. Coloca na tua cabeça, durante este ano, vou fazer o possível para ficar perto apenas de pessoas que amam a Deus. Logo, logo você vai começar a amar a Deus mais também. Mas se você começa a frequentar pessoas que não têm temor a Deus, eu não estou falando de andar com os pecadores, que isso aí é lógico, é óbvio, você não vai andar com um pecador. Acho que isso aqui não precisa nem explicar, né? Desde pequeno, a mamãe fala com o filho, né? Olha, não anda com más companhias. Isso aqui é lógico, eu não estou falando que você tem que evitar más companhias, não. Não é só isso, não. Você tem que evitar aquelas companhias que não te levam para Deus. Tem pessoas que não são bandidas, não são assassinas, não são mentirosas, mas são pessoas que não têm temor a Deus. Que facilmente fazem coisas que desagradam a Deus ou coisas que contrariam os mandamentos de Deus. Aí você fala, mas fulano tem bom coração. É meu colega de trabalho, padre. É meu patrão. É o meu vizinho. É minha amiga de faculdade. É uma pessoa que não faria mal a uma mosca. Qual que é o problema? Só porque ela faz isso. Evite a companhia das pessoas que não têm temor a Deus. Eu sei que, espero, né, que você já evita a companhia dos bandidos, dos assassinos, dos estupradores, dos criminosos. Eu suponho que você já evita a companhia dessa gente. Mas hoje a palavra está pedindo não só que você evite isso. Evite também estar na presença daqueles que não têm temor, amor pelo Senhor. Por isso o versículo diz, anda na companhia do povo santo, com aqueles que vivem e proclamam a glória de Deus. Faz bem isso, faz bem. Quando você está convivendo com essa gente, o seu coração vai mudando lentamente. Talvez até, gente, uma das melhores catequeses, uma das melhores escolas de santidade é ficar perto de pessoas que procuram viver a santidade. Perto de pessoas que têm um santo temor, o respeito pelas coisas de Deus. Não te demores no erro dos ímpios e louva a Deus antes da morte. Que coisa, que sabedoria. É por isso que o livro do Eclesiástico faz parte dos livros sapienciais. Porque dizem para nós palavras de sabedoria. E olha como termina o texto. Ele dá um incentivo para nós. Quão grande é a misericórdia do Senhor e o seu perdão para com todos aqueles que a Ele se convertem. Quão grande. Quer dizer, se você der um pequeno passo em direção ao Senhor, Ele já está correndo para te abraçar. Esse é o nosso Deus. Ele não fica mendigando, Ele não fica mitigando o retorno. Se você der um pequeno movimento para o lado do Senhor, Ele já vem correndo para te receber. O Salmo, falta um versículo aqui, seria interessante o versículo seguinte do Salmo 31. Ele diz assim, o Salmo é lindo, o Salmo todo é lindo. A liturgia trouxe 4 versículos. Estou dizendo que se você depois continuar e ler um pouco mais dos versículos, tem um outro versículo que diz assim, não queira ser semelhante ao jumento ou ao cavalo. O que você faz com o jumento teimoso? O que você faz com o cavalo teimoso? Taca nele, chicote nele. Quando o cavalo embirra, como é que é a palavra? Embirrar não, mas fala? Já sei quem conhece dos cavalos aí, ó. Ou conhece do cavalo ou está vivendo assim. Cavalo empacado. Aprendi bem cedo. Isso aqui é verdade.
Meu pai comprou um cavalo uma vez, era um cavalo ensinado. Os cavalos ajoelhavam, o cavalo agachava, você podia sentar em cima da traseira dele, que ele caminhava com você, podia ficar em pé em cima dele. Eu não fazia isso, mas eu cavalgando. Era o cavalo, era o xodó da fazenda. Só que aí passou um tempo, como o cavalo não ficava muito perto do seu treinador, ele foi pegando mania. E aí o caseiro foi explicar para nós, né? Para meu pai e para mim. Agora esse cavalo está com a mania. A hora que ele empaca, se você não fizer esforço para ele ir para frente, não bater nele, ele começa a dar pinote. Eu falei assim, isso é moleza para mim, que eu dou conta de mansar, se for o caso. Eu amanso. Aí montei naquele... Você não acredita não, né, Fran? Mas é verdade. Genilda não sabe porque ela tem inveja no campeonato, né? O Dalmildo, o padre Vô, nem lembra disso. Os outros meus irmãos falecidos não podem falar para você. Minha mãe e meu pai não estão aqui, então você tem que acreditar em mim. Falei que ela tem inveja. Ela tem inveja. Então eu fui, montei no cavalo, e o cavalo empacou. Quando ele empacou, eu falei assim, vamos, cavalo, vamos, filho de uma égua, que o cavalo é filho de uma égua. Eu não estou xingando, não. Eu xinguei, Francelina? Pelo amor de Deus, não pode não. O cavalo é filho do quê? De uma égua. Vamos, filho, vamos. E o cavalo não ia, e eu desisti de forçar. Aí ele deu eu ainda aguentei 6 pinotes ainda. 6, eu contei, 1, 2, 3, 4, 5, 6, e só caí porque a cabeça do arreio bateu na boca do estômago e eu, bum, catava no chão. Senão eu estava até hoje montado nele, porque... Isso me faz lembrar esse texto aqui do Salmo. Gostou, né, Cristiano? O texto do Salmo. Não queira ser como o jumento ou o cavalo, que quando empaca numa coisa, você só consegue tirar ele daquela coisa à base de pancada. O Salmo está pedindo para você. Olha, se você enfiou na cabeça que tem que cometer um pecado, larga de ser cavalo, larga de ser anta, larga de ser jumento. Muda logo isso da sua cabeça. Você sabe que não deve frequentar aquela mulher. Você é casado, criatura. Ah, não, mas não vou ficar com essa, mas vou ficar com o número dela aqui. Tem que apagar o número. E agora está mais difícil, tem que apagar na nuvem ainda, que hoje o negócio está mais complicado ainda. Você sabe que não deve dar atenção para aquele sujeito. Você é uma mulher casada, minha filha. Ah, mas é meu patrão, e tal, é só um respeito por ele. Larga de ser anta. Corta isso. Não queira ser como o jumento, que só vai ser corrigido quando vier uma taca. O que quer dizer isso? Só vai ser corrigido quando acontecer uma desgraça. Quando o seu casamento for para o ralo. Quando a sua reputação for destruída. Não espere isso acontecer, não. É o convite que Deus nos faz aqui no Salmo 31. Lindo Salmo, lindo. E nos joga para esse evangelho maravilhoso. Que é um dos textos mais lindos dos encontros de Jesus. Tem um livro, nós temos aqui na livraria da nossa comunidade, o livro chama-se Os Encontros de Jesus. São os vários encontros que ele tem ao longo da sua vida pública. E esse é um dos encontros mais extraordinários. Porque se você prestou atenção, o evangelista conta que foi um jovem que correu. Não fala a idade dele. Aqui não está dizendo a idade, né? Naquele tempo, quando Jesus saiu a caminhar, veio alguém correndo e ajoelhou-se diante dele. Com certeza não era uma pessoa mais de idade. Porque correr e ajoelhar, a não ser que você esteja muito bem na academia. Mas era jovem. Veio correndo e se ajoelhou. Correndo, atravessando a multidão e se ajoelhou. E fez uma pergunta que todo mundo gostaria de fazer para Jesus. Senhor, eu quero ser feliz. O que eu posso fazer para ser feliz? E aí o Senhor dá a dica para ele. Olha, você tem que viver os mandamentos. E era um menino que aprendeu isso desde pequeno na sua casa. E aí ele falou, eu já vivo isso, Senhor.
A bateria acabou. Nem o microfone aguentou os pinotes do cavalo. Depois que Jesus falou que ele precisava viver os mandamentos, ele disse, eu já vivo isso. O texto diz assim, que Jesus olhou para ele com amor. Olha o versículo 21. Jesus olhou para ele com amor. Imagina isso. Jesus olhou. Você sabe quando a pessoa olha com amor? Aquele olhar do pai para o filho, da mãe para a filha. Essa frase ela é muito interessante e muito importante para entender o Evangelho. Jesus olhou para ele com amor. Versículo 21. Me dá um dó aí, Yudi. Vocês vão lembrar por que é importante essa frase aqui, né? Senhor, tu me olhaste nos olhos a sorrir, pronunciaste meu nome. Tá bom. Jesus olhar nos olhos e pronunciar o nome é um gesto de amor. Foi isso que ele fez. Jesus certamente olhou para aquele menino, aquele jovem, e falou o nome dele. Disse para ele, então, Pedro, José, sei lá o nome dele, Marcelo, Igor. Olhou com amor. Já aqui seria o suficiente para amolecer o coração desse menino. Mas veio a palavra. Falta uma coisa. Vai, vende tudo que tem, tudo o que tens, e dá aos pobres. Não falou para vender e colocar na poupança, não. Dá aos pobres. É interessante, o dinheiro que você dá para o pobre, você nunca mais vê. Nunca mais vê. Experimente dar um dinheiro para pobre para você ver. Ele some, desaparece. No outro dia você vê o pobre, mas não vê o dinheiro. Vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. E aqui o texto diz que o jovem foi embora triste. Como é que pode? Jesus olhou com amor e depois o jovem foi embora triste? Olha só, existe uma força que é capaz de impedir você de se deixar amar pelo Senhor. Que força é essa? A força do apego. Por isso o Senhor falou, como é difícil o rico entrar no reino dos céus. Quando ele falou isso, ele não está dizendo dos milionários, gente. A Bíblia não tem nada contra os milionários. Aliás, alguns bilionários são mais pobres do que muitos pobres. São tão milionários, são tão pobres que eles só têm dinheiro, mais nada. A questão aqui não é o dinheiro em si, é o seu relacionamento com o dinheiro. Porque o menino não foi capaz de vender tudo para seguir Jesus. Olha os conselhos dos provérbios aqui. Volta ao Senhor, arrepende, frequenta os santos. Está tudo aqui embutido nessa frase. É mais fácil um camelo passar para o buraco de uma agulha. É claro, gente, que o Senhor não está falando do camelo animal, né? Tem várias explicações para isso, mas a explicação mais plausível é que o buraco de uma agulha, na época de Jesus, as cidades eram protegidas por muralhas. Quando você assistir um filme da época de Jesus, observa que as cidades tinham muralhas. E nas muralhas ficavam os soldados protegendo as cidades. O soldado ficava do lado de dentro da muralha e para olhar para fora, para ver se vinha o inimigo, tinha uma janelinha assim, ó. Essa janelinha o nome dela era buraco da agulha. E de fato, na muralha ela era assim. Era mais ou menos desse jeito, né, perpendicular, e apenas um pequeno vão. Do lado de fora só se via o vão. Do lado de dentro tinha esse espaço, que era o espaço de colocar a cabeça, para ver. Esse buraco era chamado buraco da agulha. Então era mais ou menos isso que o Senhor queria dizer. É mais fácil um camelo passar pelo buraco da agulha, lá da muralha, do que um rico
entrar no reino dos céus? Porque é o apego. Como é difícil deixar aquilo que nos prende. Hoje eu quero fazer a você esse grande convite, em nome de Jesus, de não deixar que nada te prenda, para que você perca o olhar amoroso de Deus. Esse olhar tão lindo de Jesus para esse menino, esse moleque, que não foi capaz de deixar-se amar pelo Senhor. E é triste, sabe? Porque hoje em dia as pessoas fazem loucuras por causa do dinheiro. Eu li essa semana a respeito de uma pessoa falando com todo o orgulho que tinha conseguido um ingresso para participar de um bloco de carnaval. Valor do ingresso, 5 mil reais. 5 mil reais é o ingresso para ir para o bloco do carnaval. Não vou falar o nome da escola de samba, não. É conhecida aí. 5 mil. Só para poder participar do bloco. Para pular lá na pista. Fora a fantasia. Fora a viagem, que a pessoa mora no interior e ia para uma capital. Pense comigo, 5 mil reais só para ter o ingresso, para uma pessoa. Padre, mas qual que é o pecado de pular carnaval? Está todo mundo alegre ali. Eu faço só uma pergunta para você. Se os bloquinhos de carnaval fossem coisas sadias, a qual deles pertenceria Jesus e Nossa Senhora? Se Nossa Senhora fosse pular carnaval, ela entraria em qual bloco? Não precisa responder. Ah, mas se eu for lá no carnaval e não fizer nada? Faz assim então. Passa numa poça de lama e sai. Se você sair sem sujar, pode ir. Pode. Ah, mas eu vou lá, não vou nem olhar para as coisas não, padre. Eu não vou nem tomar bebida alcoólica, eu vou tomar só kisuke. Então faz assim. Lava a mão na gasolina e depois me fala quantos dias você vai ficar com a mão cheirando gasolina. Se você conseguir tirar rápido, nestes dias, quantos milhões, rios de dinheiro são jogados para uma bobagem. Ah, padre, como é que o senhor fala isso? É o folclore brasileiro. Pelo amor de Deus, gente. Deus não tem nada contra a alegria, Deus não tem nada contra você se alegrar. Mas desde que você tenha que vender os teus princípios, e vender no sentido mais pior, o pior sentido da expressão. Porque são milhões, zilhões gastos nessa coisa. Além de todo o ambiente de pecado que existe. Por isso, graças a Deus, no Brasil, em tantos lugares, realizamos acampamentos e retiros de oração, que são muito mais valiosos, porque juntam um tesouro no céu. Enquanto para esses lugares aí, a pessoa, ainda que vá para um carnaval mequetrefe, ainda que você não gaste nada, você gasta ali a sua dignidade. Aliás, gente, o primeiro sinal de conversão é o bolso. Uma pessoa longe de Deus é apegada ao dinheiro. A pessoa que está em Deus, ela é generosa. É por isso que a nossa comunidade tem 20 anos que estamos aqui. Nós nunca recebemos doações de milionários todo dia, todo mês durante 20 anos. De vez em quando aparece alguém que faz uma doação mais gorda. A comunidade sobrevive há 20 anos por causa da doação dos humildes. Porque aquela pessoa humilde, ela entende que o Deus da vida dela não é o dinheiro. E o dinheiro que ela tem, quem deu foi Deus. Por isso, ele pode doar um pouco desse dinheiro para as coisas de Deus. O primeiro sinal da conversão passa pelo bolso. Pelo bolso. Diz que estava lá na missa, é a última aqui, terminar para a gente fazer a oração. Estava na missa, aí chegou o momento do ofertório.
E aí os querem ensinar os filhos, né? Para ajudar a igreja, tal. E aí, na hora que começou o canto da oferta, sabe, Senhor, o que temos é um porco para dar. E aí está lá assim. Aí a criança, deixa eu ir, papai, deixa eu ir, papai. Pode. A criança foi lá, pôs a mão na carteira do pai e tirou uma nota que tem uma onça. Vocês conhecem essa nota? Faz muito tempo que eu não sei nem que está extinta essa onça. Sabe qual que é, né? Sabe, Marcelina? Você está espertinho, você está atento, hein? Se você sabe, você está atento. Você tem a do peixe. Ela até é do peixe. É o peixe que ela tem. Desculpa aí, Francine, desculpa aí. Troquei a onça pelo peixe. O menino pegou lá a nota da onça e foi todo alegre na fila, né, para entregar a doação. E o menino, moleque, vem cá, moleque. Puxou ele ficou assustado. Não é assim não, tá doido. Aí foi lá, pegou lá aquela moedinha de cobre de 5 centavos. É isso aqui. Ensinando o filho que a gente dá esmola para Deus. A conversão começa pelo bolso. Que a tua mão direita não seja feliz para receber e a tua mão esquerda triste para doar. Se você recebe, doe. Você recebeu saúde, tempo, trabalho, família, amigos, comida. Se você recebe com alegria, doe com alegria também. Por isso que Jesus fala, como é difícil para o rico entrar no reino do céu. Porque esse rico que é mão de vaca, canguinha, vai dizer tchau, fala assim, tchau, ó, tchau, tchau. Uma pessoa que é capaz de gastar 5 mil reais para ir numa festa, convida para ir num evento de igreja, que custa 20 reais para você ver. Reclama. Me diga, pelo amor de Deus, qual é o camarote onde estaria São José e São João Batista nesse carnaval? Nenhum. Uma pessoa paga algumas centenas de reais, ou até R$1.000, para ir para esses ambientes. E quando é para ir para as coisas de Deus, quando é para ajudar as coisas de Deus, a pessoa ela fica com dó. Não tem dó para gastar consigo mesmo. Mas na hora de ajudar as coisas de Deus, a pessoa é mão de vaca. Como é difícil. Como é difícil para um rico entrar no reino dos céus. Os discípulos ficaram assim, e agora? Como é que vai ser? E Jesus disse, olha, para os homens isso é impossível. Mas para Deus, nada é impossível. Jesus está fazendo um convite para mim e para você nesta noite. O convite começou na primeira leitura. Larga o pecado, arrepende. Anda na companhia dos santos. A liturgia dessa noite é um grande convite. É Jesus falando assim, vem comigo. E achei interessante que o Jefferson até adiantou o comentário. Eu pensei que ele já estava fazendo o comentário da quarta-feira de cinza já. Ele falou assim, essa semana... Pô, calma, Jefferson, nós estamos de verde ainda. Mas tá bom, ele fez bem, ele introduziu bem. Parabéns, Jefferson, fique tranquilo. Né? Essa semana, o momento mais importante, quarta-feira agora. Quero dar o conselho para você nessa quarta-feira. Quarta-feira de cinzas. Pensa um propósito, um jejum que você vai fazer os 40 dias. Por que a gente faz jejum na quaresma? Não é para economizar, não. O dinheiro que você não gasta com aquilo que você jejua, você tem que doar. Não precisa ser para coração fiel, não. Doa para quem você quiser. Para quem você quiser. Mas se você faz o jejum, economiza, e depois gasta na Páscoa, não adiantou nada. Tem gente que fala assim, beleza. Quaresma, 40 dias sem comer carne. Aliás, agora é sem tomar café. 40 dias sem tomar café. No final, na semana você está não sei quantos mil na conta, porque o café está tão caro, está valendo ouro. 40 dias sem picanha, sem torresmo.
O dinheiro que você ia gastar com aquilo, se você usa aquele dinheiro depois, não adiantou nada o seu jejum. Foi a economia que você fez. Você não fez jejum. Escolhe alguma coisa que você vai jejuar. Alguma penitência. Nossa comunidade, toda primeira quarta-feira do mês, fazemos o Retiro da Boa Morte. A gente faz uma avaliação da vida como se fosse o último dia. Se eu morresse hoje, a pessoa entrasse no meu quarto e achar o quê? Debaixo do colchão, dentro da gaveta. Tem gente que fica juntando um monte de coisa que não presta. Um monte de velharia. Na quarta-feira agora, faz um retiro. Tira da tua vida tudo que você não usa. Roupa que você não usa. Tem gente que tem até hoje aquela cueca velha furada, aquele sutiã que já não segura mais nada, coisa medonha. Ou joga fora, ou esses aí tem que jogar fora, esses negócios tem que jogar fora. Você não pode doar, não. Deus me livre de doar, não. Tá louco. Você queima. Queima. Tem uns aí que lembrou do guarda-roupa agora. Faz um limpa no seu guarda-roupa. Tem roupa boa que tem lá, você não usa. Não usa porque está velho, você ganhou uma nova, ou então não usa porque não cabe em você mais. Você engordou. Não, eu vou deixar aqui porque um dia eu vou emagrecer, eu vou caber nesse negócio de novo. Engana você mesmo. Doa isso. Faz o retiro da Boa Morte na quarta-feira. E faz o propósito do jejum dos 40 dias. Na quinta-feira, reserva um tempo para fazer adoração ao Senhor. Eu vou pedir depois que coloque no portal da nossa comunidade a oração de desagravo ao Sagrado Coração de Jesus, porque nesses dias de carnaval, quanta gente está ofendendo a Deus. Quanta coisa feia. Por favor, se na sua casa tiver televisão, não ligue para assistir desfile. Porque vocês vão cometer pecado de ver o que muita gente faz com o nome de Deus. Fazem chacota com o nome de Deus. Não deixa isso passar na sua casa para amaldiçoar o teu lar. Não deixa isso não. Muda de canal, coloca uma pregação. Hoje tem tanta opção, gente. Eu vou pedir para colocar no nosso portal a oração em desagravo ao Sagrado Coração de Jesus pelos pecados cometidos nesse carnaval, que ofendem a Deus. Ofendem gravemente. Eu não vou contar os exemplos aqui não, porque não precisa fazer propaganda para esse povo. Na quinta-feira, adoração. Sexta-feira agora é a primeira sexta-feira do mês. Prepara, faz uma boa confissão, comunga. Viva a sua quaresma assim, com esse propósito. Eu tenho certeza, Deus vai inaugurar um tempo novo na tua vida através dessa quaresma. É o convite de Jesus para você. Feche os seus olhos um instante, quero rezar por você, pedindo a Deus. É Jesus mesmo que está te convidando. Ele está dizendo para você assim, vem me seguir nessa quaresma. Mas já hoje, pela liturgia, pelos conselhos do livro do Eclesiástico, vem me seguir. Pode parecer difícil, mas no final você vai ver que vai valer a pena. É Jesus mesmo que te diz. É Ele, é o Senhor. E assim como Ele olhou para aquele jovem, olhou com amor. Olhou com amor. Deixa o Senhor te olhar com amor e te convencer.